Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou estar demonstrando para vocês a análise da empresa Batistella. É uma empresa aí que faz cultivo de árvores e de pinos, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a empresa. É uma empresa que foi fundada em 1949, está situada na cidade de Santa Catarina. Ela trabalha com madeiras reflorestadas de cerrada de pinos e é uma das principais exportadoras aí de madeira serrada. Ela é certificada para embalagens e móveis e hoje ela tem aproximadamente aí, ela emprega 420 mil colaboradores, ou seja, praticamente aí 420 pessoas empregadas. Bom, ela tem aqui são os produtos dela, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Aqui a gente tem a madeira serrada de pinas, que é aquela muito utilizada para fabricação de móveis, construção civil também. Bom, a gente tem um cavaco de pinos, que é essa madeirinha cortada aqui, ela é muito utilizada para fazer aquelas chapas de madeira, aqueles tapume. Bom, a gente tem serragem, que é muito utilizada para cobrir materiais tipo óleo, quando acontece aquele acidente em rodovias e acaba vazando óleo na pista, acaba utilizando a serragem, colocando em cima para poder auxiliar na remoção do resíduo. Bom, a gente tem as toras de pino também, que é a tora mais bruta mesmo, o que é um dos principais produtos dela de exportação. Bom, aqui tem uma notícia importante que saiu recentemente, em 17 de novembro. O presidente Bolsonaro flexibilizou exigências para exportação de madeira. Ou seja, eu deixei até o link da fonte aqui, saiu no Terra. Ou seja, por risco pelo aumento das exportações ilegais de madeira, o Bolsonaro resolveu flexibilizar aí a questão das documentações para que não haja tanto exportação de madeira ilegal. Então ele facilitou alguns trâmites burocráticos, o que facilita na agilidade da exportação e acaba até ajudando na questão do fluxo de caixa da empresa. Então é uma notícia importante aí para a área. Bom, a gente vai falar agora dos dados, dos fundamentos econômicos da empresa. A gente vai começar com a receita líquida. A receita líquida é o total de vendas da empresa, menos algumas deduções, como descontos concedidos, devoluções e impostos sobre vendas que incidem sobre as vendas, né? Bom, a gente consegue analisar aqui no gráfico que o melhor período foi em 2014, teve uma queda muito forte de 2014 para 2016. Apresentando recuperação de 2017 a 2019, teve uma pequena queda em 2020, lembrando que aqui é um comparativo que nós estamos fazendo dos 3 primeiros trimestres de cada ano. Eu estou fazendo esse vídeo, ainda não saiu o resultado inteiro de 2020, o período pela sua totalidade, então estou fazendo um comparativo dos 3 primeiros trimestres dos anos anteriores também. Bom, a gente consegue analisar que 2014 foi o melhor período, as vendas caiu bastante de 2014 a 2016, apresentando recuperação de 2017 a 2019, tendo uma pequena queda em 2020. Bom, a gente tem custos bem vendidos, aqui são os custos que são empregados na operação da empresa, ou seja, para que o produto dela, o principal produto dela seja inserido no mercado. A gente consegue analisar, ele é praticamente um espelho da receita líquida. Se a empresa ela vende mais, a tendência dela é gastar mais, ou seja, ela tem mais gasto, mais custos no operacional dela. Agora, quando ela vende menos, a tendência ela é gastar menos. Se ela vende mais, ela gasta mais para poder produzir mais, só que ela vende mais. Agora, quando ela vende menos, ela não tem a necessidade de gastar tanto quando ela tem bastante pedidos. Então, o custos vendidos é praticamente um espelho da receita líquida. Bom, a gente tem um lucro bruto, ainda é o primeiro resultado. É a receita líquida menos o custo, menos os custos dos bens vendidos. Também é o primeiro resultado. Ele, para a questão de análise, ele não tem muita vantagem, não tem muito interesse,
Mas por seu primeiro resultado, a gente já consegue analisar aqui de 2014 a 2020, a empresa nunca apresentou um prejuízo. Ela teve um lucro interessante em 2014, veio caindo em 2015 e 2016, apresentando recuperação de 2017 a 2020. Bom, aqui a gente tem as despesas gerais e administrativas. Despesas ou receitas gerais administrativas. Daqui, quando a gente fala de despesas, a gente está falando que são os gastos com o pessoal do administrativo, ou seja, são os gastos que não estão envolvidos diretamente no principal produto da empresa, que é o gasto com o pessoal da organização da empresa, que é o administrativo, investimento em arquivo, sistemas operacionais de computadores, manutenções prediais do pessoal do administrativo, produtos de limpeza. As receitas envolvem outras vendas que não estão ligadas diretamente ao principal produto da empresa. Por exemplo, a venda de um ativo fixo, por exemplo, computadores, que a empresa às vezes renovou seu parque de informática e ela comprou lá novo parque, renovou seu parque de informática. Então, sobre aqueles computadores, às vezes acaba indo para leilão. Veículos, ou até a empresa vende algum prédio dela, algum imóvel dela, e isso daqui acaba impactando na receita da empresa. É um dinheiro que entra, mas não está envolvido diretamente com o principal produto operacional da empresa. Bom, olhando aqui no gráfico, a gente consegue analisar que está no patamar negativo. Quando está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Quando está no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas. Analisando aqui, sempre esteve no patamar negativo, ou seja, as despesas sempre superaram as receitas. Analisando aqui, só de 2015 em 2016, ficou bem próximo do patamar positivo. Possivelmente aí a empresa teve uma receita grande, deve ter vendido algum ativo, algum imóvel, alguma coisa, algum maquinário que alavancou bastante aí a questão das outras receitas da empresa. Mas aí 2017 a 2020 veio apresentando aquela recuperação das despesas, as despesas veio aumentando constantemente aí. Bom, a gente tem um resultado operacional. Esse, para a questão de análise, de avaliação de empresa, é um dos mais interessantes. Aqui é o resultado que a empresa conseguiu só com as suas operações, ou seja, ainda não está envolvido ainda despesas e receitas financeiras e os impostos. Aqui é a contribuição social e imposto de renda. Então aqui a gente consegue analisar o que a empresa consegue. O que a empresa consegue dar de resultado só com o seu operacional, sem o envolvimento de terceiros. Bom, a gente consegue analisar que a empresa nunca teve prejuízo operacional, só lucro. O seu pior período foi em 2017, ficou bem próximo, a empresa praticamente quase não lucrou, ficou bem próximo do patamar negativo, ou seja, patamar de prejuízo. Mas em 2018 a 2020 ela vem apresentando recuperação. Bom, a gente tem despesas e receitas financeiras. Aqui a gente consegue analisar. Quando é despesa, quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Quando está no patamar positivo, é o contrário, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Aqui envolve mercado cambial, investimentos que a empresa faz no mercado financeiro e os juros dos empréstimos e financiamentos. Analisando, sempre esteve no patamar negativo. O pior período foi em 2015, ficou muito negativo as operações financeiras da empresa, mas de 2016 a 2020 apresentou uma recuperação surpreendente. Está praticamente no patamar neutro, ou seja, a empresa está praticamente, não está nem ganhando e nem perdendo no financeiro, tá perdendo um pouquinho aqui. Ela apresentou uma estabilização em 2018 a 2020. Então está bem próximo do patamar neutro, ou seja, a empresa não está ganhando nem perdendo no mercado financeiro, que é muito bom. Bom, a gente tem um lucro antes do imposto. Esse aqui é o lucro antes de ser apurado os impostos da empresa.
De 2014 a 2017, a empresa ficou no patamar negativo. Foi o primeiro resultado aqui que a empresa apresentou prejuízo, mas muito por questão do período que ela perdeu muito dinheiro. Ela teve muita despesa financeira de 2014 a 2016. Ela veio apresentando recuperação de 2017 a 2020. Então, ela já começou a entrar no processo de recuperação de 2017 a 2020 e 2018 a 2020. Ela começou a ter lucro no lucro antes dos impostos. Bom, a gente tem o imposto pago. Se está no patamar positivo, quer dizer que a empresa pagou imposto. Se estiver no patamar negativo, quer dizer que a empresa passou por um processo de recuperação de imposto. Que não tem muito o que dizer, para a questão de análise é muito fraco, é o que a empresa tem que pagar. Se ela não paga é porque ela apresentou alguma recuperação, ela teve algum crédito de imposto nesse período e ela acabou não pagando, na verdade ela acabou creditando. Bom, a gente tem o último lucro, que é o lucro líquido. Esse é o lucro que é dividido entre os sócios e acionistas, que vai ser reinvestido na empresa, que é pago de dividendos para os acionistas. De 2014 a 2018, a empresa ficou num patamar negativo de prejuízo, apresentando recuperação em 2017 e caiu um pouquinho em 2018, mas apresentando recuperação em 2019 e 2020, apresentando o mesmo patamar de 2019. Bom, aqui a gente tem a estrutura ou análise da estrutura de capital. Isso aqui a gente verifica como que está o endividamento da empresa, verifica como que está organizada a questão do investimento que foi investido pelos sócios e acionistas e verificar o percentual da dívida que está a curto prazo e a longo prazo. Bom, a gente tem a participação de terceiros. Daqui é um comparativo que nós fazemos do quanto a empresa pegou de empréstimos e financiamentos em relação ao que foi investido pelos sócios e acionistas lá no patrimônio líquido. Aqui o ideal, quanto menor, melhor. Só uma exceção aqui de 2014 para 2015 que ficou no patamar negativo. Por quê? Porque o patrimônio líquido da empresa ficou negativo, ou seja, a empresa mesmo ficou devendo pelos sócios e acionistas, ficou com um saldo negativo aí no seu patrimônio líquido. Isso é ruim, quando está no patamar negativo aqui, quer dizer que está numa situação péssima. Agora quando está no patamar positivo, aqui a empresa já apresenta uma recuperação. Aqui o ideal, quanto menor, melhor. O período de 2016 foi um período ruim para a empresa, mas apresentando recuperação de 2017 a 2020. Uma recuperação bem pequena. 2019 aqui, de 2017 a 2020, o melhor período foi em 2019, 2020 teve uma pequena queda. Bom, a gente tem a composição do endividamento. Isso daqui a gente analisa qual é o percentual da dívida que está a longo prazo em relação ao total da dívida. Aqui o ideal, quanto menor, melhor. O ideal aqui vamos supor, qual o percentual da dívida da empresa que está a curto prazo. Aqui o ideal é quanto menor, melhor. O ideal é que a menor parte da dívida esteja a curto prazo, que a maior parte esteja a longo prazo, porque a empresa, se a menor parte da dívida estiver a curto prazo, a empresa tem tempo hábil para poder fazer seu estoque girar, gerar caixa, para poder quitar o seu endividamento em dia, para ela acabar não se complicando. O ideal aqui é sempre estar abaixo de 50%. Do período que esteve abaixo de 50% foi de 2017 a 2020. 2019 ficou próximo, praticamente a dívida ficou dividida entre a longo prazo e a curto prazo. E teve uma pequena queda bem desconsiderável em 2020. Em 2015 foi um ano muito ruim, a maior parte da dívida da empresa ficou a curto prazo. 2014 aqui para 2015 começou a aumentar, mas começou a cair. A empresa começou no processo de alteração de dívida, né, de manipulação de dívida, para que estava muito a curto prazo, ela acabou manipulando aí para a longo prazo de 2016 a 2018. 2018 foi o melhor período, mas começou a aumentar a dívida a curto prazo em 2019, caindo um pouquinho em 2020.
Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho da análise de rotatividade. Verificar como que está o giro do estoque da empresa, verificar como está o tempo hábil de giro de estoque da empresa. Bom, a gente tem a rotatividade do estoque, aqui o ideal é quanto menor, melhor. Aqui a gente faz um comparativo de quantos dias fica parado o estoque da empresa. Está no patamar de 1, praticamente no patamar do 1, ou seja, o estoque da empresa fica parado há praticamente um dia apenas. Então isso aqui está muito bom, o ideal é sempre estar próximo de 0 e 1. Bom, a gente tem um prazo médio de recebimento, aqui é quantos dias a empresa demora depois que ela faz a venda, quantos dias ela demora para poder receber dos seus clientes. Está no patamar entre 5 e 2, está nesse patamar daqui. Então praticamente se a gente jogar uma média, a empresa demora aí 3,5 dias, 3 dias e meio aí para poder receber dos seus clientes. Está num prazo até que interessante. Bom, aqui a gente tem um prazo médio de contas a pagar. Aqui é depois que a empresa faz a compra dos seus fornecedores, quanto tempo ela demora para poder pagar os mesmos. Está no patamar entre 4 e 1. Se a gente jogar uma média aqui, está 2,5 dias que ela paga os fornecedores. Estão no prazo. Em relação ao prazo médio de recebimento, o ideal é sempre ser maior do que o prazo médio de recebimento, o prazo médio de contas a pagar, porque o ideal é a empresa receber primeiro e pagar depois. Se o prazo médio de recebimento for inferior ao prazo médio se o prazo médio de pagamento for inferior ao prazo médio de recebimento, quer dizer que a empresa paga primeiro e depois recebe dos seus clientes. Se ela paga primeiro e depois recebe dos seus clientes, a empresa corre um grande risco de estar captando o capital de recursos de bancos e financeiros, e é um capital que tem custo, e a empresa pode acabar se complicando e virando aquela bola de neve. Analisando aqui, o prazo médio de recebimento é maior do que o prazo médio de pagamento, ou seja, a empresa está pagando primeiro e depois está recebendo de seus clientes, mas é um prazo ainda, é uma diferença aí de um dia, então dá para a empresa aí poder até negociar com seus fornecedores e acabar postergando o pagamento desse compromisso com fornecedores. Bom, a gente tem o quociente de posicionamento relativo, a gente divide o prazo médio de recebimento com o prazo médio de pagamento. O ideal é sempre estar abaixo, próximo de 0 ou próximo de 1. Bom, se estiver acima de 1, se estiver acima de 0, quer dizer que a empresa ela paga primeiro e depois recebe dos seus clientes. E analisando aqui, a gente já conseguiu verificar que a empresa paga primeiro e depois recebe dos seus clientes. Mas assim, tá bem próximo de 1 e 0, então tá uma coisa até que tá um índice até que aceitável. Bom, a gente tem um índice de liquidez. A gente tem um índice de liquidez geral. Esse aqui a gente pega o total do ativo, tanto ativo circulante como não circulante, dividido aí pelo passivo circulante e não circulante, e verifica aí o quanto que a empresa tem de ativo, em relação ao passivo. Se estiver acima de 1, quer dizer que o ativo total da empresa superou o passivo circulante, ou seja, a empresa tem mais ativo do que passivo. Se caso a empresa queira vender todo o seu passivo, todo o seu ativo para poder pagar os seus compromissos com terceiros no passivo, analisando aqui, está no patamar entre 1 e 2. 2017 foi o melhor período, mas em 2018 para 2020 ficou no mesmo patamar, próximo de 2014 a 2016. Tá acima de 1, ou seja, o ativo da empresa sempre superou o passivo. Bom, a gente tem um índice de liquidez corrente. Aqui a gente pega o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, ou seja, a gente pega os bens e direitos que a empresa tem a receber a curto prazo em relação ao que ela tem a pagar os seus compromissos a curto prazo. Esse período de curto prazo é o período de 1 ano, é o período operacional aí, né? É o mesmo patamar. Se estiver acima de 1, quer dizer que o ativo da empresa supera o passivo. Analisando aqui o período de 2014 a
2017, o passivo ficou abaixo de 1, ou seja, o passivo, as obrigações da empresa a curto prazo, superado aos bens e direitos que ela tem a receber a curto prazo. Ou seja, se a empresa precisasse pagar sua dívida a curto prazo, ela não teria ativo suficiente para poder quitar a sua dívida. Então ela correu o risco aí de estar captando mais recursos e capital de terceiros para poder quitar essa dívida dela aí a curto prazo. De 2018 a 2020 a empresa ficou no patamar de 1, ou seja, o ativo da empresa começou a superar as suas obrigações a curto prazo. Bom, aqui a gente tem a liquidez seca, aqui a gente pega algumas contas do ativo da empresa que tem uma liquidez bem alta, por exemplo, o caixa, a conta de investimentos. O caixa e a conta de investimentos que é as contas que a empresa consegue captar recursos aí, os recursos próprios de imediato. Se estiver acima de 1, aqui raramente fica acima de 1, né? Porque dificilmente a empresa fica com dinheiro parado em caixa ou até investimentos, ela faz seu dinheiro girar. Mas aqui o ideal é sempre estar acima de 0,50, ou seja, acima de metade. A empresa ter pelo menos metade do total das suas obrigações a curto prazo em caixa, né, em caso de emergência e tal. De 2014 a 2018 foi um período ruim para a empresa de liquidez seca. Ficou no patamar de 0,10 a 0,30. 2019 caiu um pouquinho também e apresentando uma recuperação surpreendente acima do patamar de 0,50, ou seja, de 50% em 2020. Bom, aqui a gente tem os índices de rentabilidade. Bom, a gente tem o giro do ativo, isso daqui a gente pega as vendas líquidas dividido pelo ativo. Isso aqui é um comparativo do quanto que a empresa vendeu em relação ao que foi investido lá no total do ativo da empresa. Aqui, ou seja, a gente faz um comparativo para cada R$1 que foi investido no ativo da empresa, quanto que retornou de vendas para ela. Aqui analisando em 2014, aqui ficou no patamar de 2,20, ou seja, para cada R$1 que foi investido no ativo, a empresa vendeu R$ 2,20. Caiu, que o ideal quanto maior melhor, caiu forte em 2015 a 2016, ficou no patamar de 0,50 centavos, ou seja, para cada R$1 que foi investido que foi investido no ativo total da empresa, para o seu operacional, voltou de venda aí metade apenas. 2017 ficou no mesmo patamar e apresentando recuperação em 2018. 2019 foi o melhor período. Para cada R$1 que foi investido no ativo total da empresa, a empresa teve retorno de vendas aí de R$ 2,50, caindo em 2020, entrando no patamar de 1,80 a 1,70. Bom, aqui a gente tem a margem líquida. Isso daqui a gente pega o lucro líquido da empresa dividido pelas vendas líquidas. Isso daqui a gente vê a margem de lucro da empresa. Em 2014 a 2016 a empresa não teve margem líquida, ela teve margem líquida negativa, ou seja, ela teve prejuízo, então não teve retorno dos seus investimentos, das suas vendas. E em 2017 apresentou uma recuperação muito forte, apresentou uma margem de 7% aproximadamente, ou seja, de cada R$1 de cada venda que a empresa fez lá, ela teve um retorno aí de 7% das suas vendas, ou seja, o que virou lucro, que foi dividido pelos sócios e acionistas, caiu em 2018, apresentando uma leve recuperação entre 2019 e 2020 no patamar aí de 2,6%. Bom, a gente tem a rentabilidade do patrimônio líquido, a gente divide aqui o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, que é o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas, o quanto que os sócios investiram, o retorno do investimento dos sócios, né? Para cada R$1 aqui a gente faz um comparativo para cada R$1 que foi investido pelos sócios e acionistas, quanto virou lucro. Em 2016 ela ficou no patamar negativo, ou seja, a empresa teve prejuízo.
2014 e 2015 ficou no patamar de 0,25, ou seja, para cada R$1 que foi investido pelos sócios e acionistas, ela teve aí um retorno de 0,25, apresentando recuperação em 2017, de 2016 para 2017. 2018 também um leve aumento, apresentando uma recuperação surpreendente em 2019. Em 2019, para cada R$1 que foi investido pelo sócio e acionistas, teve um retorno aí de 90 centavos, caindo um pouquinho em 2020, fazendo um comparativo aí para cada R$1 que foi investido pelo sócio e acionista, ela teve um retorno aí de 49 centavos, 48 centavos aproximadamente. Bom, pessoal, termino aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou qualquer crítica, sugestão, pode estar deixando aí no vídeo. Que puder também estar se inscrevendo no canal. Ou se vocês quiserem uma sugestão de alguma empresa para serem analisadas, deixe aí nos comentários dos vídeos. Só fazendo um levantamento aí, teve um pessoal aí que reclamou que os vídeos estão ficando um pouquinho longos, tal. Eu sei que tem um pessoal aí que já tem uma experiência, acho que já batendo no olho já consegue analisar, mas eu gosto assim de estar comentando o que cada conta representa, porque tem muita gente que investe e não sabe o que é uma receita líquida, uma rentabilidade do patrimônio líquido, o custo dos bens vendidos, a diferença do custo e as despesas gerais e administrativas. E eu gosto de estar comentando para não ficar uma coisa tipo vaga, né? Às vezes tem muita gente que conhece, mas ao mesmo tempo tem muita gente que não conhece o significado de cada conta, então eu gosto de explicar. Então eu peço perdão aí para as pessoas que reclamam que o vídeo ficou muito longo, mas eu vou continuar nessa didática aqui, pensando nas pessoas que não têm um conhecimento aí de análise de investimento ou das contas contábeis, né? Bom, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus, sucesso a todos e até o próximo vídeo.